dia, irmãos e irmãs, pessoas de boa vontade, que nos acompanham nesse momento no 39º programa Despertar com Justiça e Paz. Eu me chamo João Sana, sou da Comissão de Promoção da Dignidade Humana da Arquidiocese de Vitória, e hoje estou aqui com a tarefa muito honrosa de mediar esse encontro que tem como tema política de saúde em tempos de pandemia, e nós vamos ter, então, a satisfação de conversar com Dom Roberto Paz, que é bispo de Campos, e é o bispo referencial da Pastoral Nacional. Bom dia, Dom Roberto. Bom dia, João Sana. Que ótimo. Somos vizinhos, como você colocou, sou de Campos, e nós temos, claro, o leste, o regional, o lestão, não é? E agora, parabéns, porque vocês configuram o leste 3. Antes era leste 2. Nós somos do leste 1, aqui de Campos. Ok. Nossos bispos estão todos muito animados aqui no Espírito Santo, nas tratativas, né, de organização da... Sim, por quê? Regional Leste 3, né? Tem um rosto e uma caminhada Dario, própria. Né, que é o nosso coordenador. Muito bom, muito importante isso. Dom Roberto, queria começar aqui pedindo ao senhor que se apresentasse um pouco mais para nós, falasse um pouco da sua trajetória, falasse até mesmo de como foi o surgimento da sua vocação, primeiro sacerdotal, e depois como é que foi acessar esse nível, né, do episcopado, como tem sido essa experiência do senhor. Bom, eu sou uruguaio-brasileiro, cidadania latino-americana garantida, e gaúcho, porque o gaúcho é de 3 bandeiras, Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Então, Porto Alegre é a minha quase cidade de origem. E lá recebi o chamado para participar, claro, de uma forma mais profunda do seguimento a Jesus Cristo. Estudei em Viamão, eu morei no quarto de Dom Mauro Morelli, em Viamão. Então, Viamão era um dos seminários maiores do Brasil, pela quantidade de vocações, e, digamos assim, fui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, um pároco, mas professor, capelão universitário. Participei do tribunal arquidiocesano, trabalhei na Justiça do Rio Grande do Sul, ajudando a formar os outros tribunais, e trabalhei com os médicos católicos, com os juristas católicos, porque eu era, no final, vigário da cultura. Acompanhava todos os profissionais, fazia retiros, e por isso estava, digamos, ligado a essa situação da saúde. Isso é o que me traz. Quando eu fui bispo de Niterói, também abracei a pastoral hospitalar, as visitas aos hospitais, e agora sou o bispo referencial nacional da saúde, da pastoral da saúde, que tem, como você sabe, 3 aspectos ou níveis de atuação. O aspecto solidário, da visita ao paciente, o aspecto comunitário das políticas ou campanhas de saúde, já seja nas igrejas ou já seja nas comunidades terapêuticas, os hospitais. E terceiro nível, que nós estávamos falando há pouco, político-institucional, que acompanha a formação dos conselheiros e participa da elaboração, discussão, reflexão e implementação das políticas públicas na saúde. Ok, muito bom. Mas antes que a gente entrasse ainda nesse assunto da saúde, que é o nosso tema central, eu queria que o senhor falasse um pouquinho ainda da sua vocação, né? Da sua chegada lá na adolescência, na criança, no adolescente, lá na sua terra, né? No Uruguai. Como é que foi a descoberta da vocação? Porque isso é muito importante. Eu diria que a minha vocação tem procedência universitária, eu era da pastoral universitária, da pastoral juvenil universitária. E lá no Uruguai é bem diferente que o Brasil. O Uruguai é uma minoria, o catolicismo, uma minoria, mas bem formada, e que vai a campo e tem discussão e reflexão. E, em geral, ela foi profética.
tivemos uma pastoral profética com Partelli, Carlos Partelli, arcebispo de Montevidéu, e continuou, digamos assim, então, minha vocação tem uma proposta de ser padre nessas pastorais de fronteira, tratando de atrair o jovem, e o jovem universitário, o jovem profissional, o jovem que quer pensar um mundo diferente, né? Essa foi a minha proposta. Claro que também depois fui integrando outras camadas profissionais, os artistas católicos, os juristas, como eu já falei, o direito, em si, todas aquelas pessoas que trabalham, são construtores de uma sociedade pluralista, uma sociedade de diálogo, como quer o Papa Francisco hoje na Fratelli Tutti. Aqui, já no Brasil, também continuei nessa mesma área, porque eu fui designado vigário da cultura, trabalhando em todo esse campo com o diálogo com fé e política e a sociedade civil, porque é necessário uma presença pública da Igreja. E há áreas ligadas à vida, como são a saúde, a educação, a moradia, que precisam justamente de ser acompanhadas pela Igreja. Porque evangelizar é criar relações novas no mundo, é levar o reino ao mundo. Não é simplesmente ficar na sacristia. Muito bem. É uma igreja de saída, né? Na perspectiva... Tem que ser. Porque a igreja está a serviço do reino. Explícita, como a igreja é para o reino, tem falado. não é para ela mesma. Se ela fica dentro ou autocentrada, como diz o Papa Francisco, não serve. É isso aí. Muito bem, Dom Roberto. Nós já estamos sendo acompanhados aqui por diversos irmãos e irmãs nossos, aos quais eu quero dar o meu caloroso bom dia, né? Padre Lopes, Maria Saléria, Laudelino, Padre Lopes é bom. Diácono Bernardo, Maria Lúcia Rodrigues, Marlise, Helena de Oliveira, o Laudelino, que é o nosso irmão que é de Caxambu, né? Que é do Movimento dos Leigos, Maria de Nazaré, que é de Goiânia, a Marlise, que é da Diocese de Chapecó, quer dizer, então nós já estamos em nível nacional acompanhando esse nosso despertar por justiça e paz, né? Que justamente quer abordar as políticas públicas de saúde em tempo de pandemia. Bom, Dom Roberto, eu queria então agora avançar no nosso tema e queria que o senhor estabelecesse uma correlação entre a doutrina social da Igreja e as políticas de saúde, especialmente o Sistema Único de Saúde, né? Nós sabemos que o sistema, nós consideramos que ele é importante e nós queríamos que o senhor mostrasse para nós, a partir da sua experiência, né? A partir da doutrina social da Igreja, qual o desafio que nós cristãos temos no sentido de defender esse sistema. Bom, os princípios da doutrina social, claro, clamam pelo bem comum. E o bem comum inclui a todos. E, por isso, nós defendemos a saúde como um bem público. E está na Constituição, claro, direito de todos, é um direito à saúde integral e dever do Estado. É importante dizer que a Constituição de 88 tem uma axiologia profundamente cristã. A Igreja participou de muitas emendas e defendeu o SUS. Dizer, nós estivemos construindo o SUS na Constituição. Então, nós damos a vida pelo SUS, porque o SUS é o sistema que permite o acesso universal, é igualitário, equitativo, permite a complementaridade, claro, de outros sistemas, mas complementar. E a subsidiariedade também, a descentralização também. O SUS está perto da minha casa, perto da vizinhança, e permite que o controle social, a participação, que é outro princípio justamente da doutrina social. É o quinto princípio da doutrina social. Solidariedade, subsidiariedade, bem comum e participação. Ok.
A solidariedade clama por justamente uma saúde que possa atender a todos, e clama justamente por o acesso, que o SUS fez a grande diferença nessa pandemia. É um dos sistemas elaborados com consciência, com lucidez, que, se bem financiados, seria o melhor do mundo. Mas é que nós trabalhamos desde a DRU, a desvinculação, cada vez foi perdendo mais financiamento, estamos no subfinanciamento e, às vezes, no descarte, né? E por isso temos que defender. É uma das políticas públicas que eu, como integrante, representante da CNBB no Pacto pela Vida e pelo Brasil, é uma das políticas que nós defendemos. O Pacto pela Vida e pelo Brasil, que reúne 6 entidades signatárias, entre elas a CNBB, e outras 100 que aderiram ao Pacto pela Vida e pelo Brasil. Ok. Não, Roberto, eu estava refletindo um pouco sobre o tema aqui, enquanto me preparava para conversar um pouco com o senhor, e fiquei recordando aqui que nós estamos em tempos, em um ambiente eclesial muito rico na América Latina, porque nós estamos aí em ritmo de preparação de uma Assembleia Eclesial Latino-Americana e Caribenha. E aí eu estava recorrendo ali ao documento de Aparecida e vi lá que existe um tópico muito interessante que eu separei aqui para conversar com o senhor um pouquinho, né? Lá, os rostos sofredores que doem em nós, né? E aí, entre esses rostos, nós temos lá os migrantes, os enfermos, as pessoas dependentes de droga, os detidos nas prisões, a população negra, poderíamos acrescentar, quilombolas, a população negra, quilombolas, indígenas. Qual é o papel que nós, enquanto igreja, enquanto pastoral da saúde, podemos desempenhar em relação a esses rostos sofredores tão falados aqui no documento de Aparecida e tão atuais para nós? Bom, a igreja é o leigo que participa dos conselhos, que participa das conferências de saúde, fez que o SUS assumisse esses grupos. O SUS colocou uma normativa para atender e nós debatemos em toda essa pandemia para que eles fossem vacinados, tivessem inclusão, mesmo os quilombolas. Então, as conferências foram um lugar de debate e de afirmação dessas políticas de inclusão desses grupos, não é? Que não são minoria, porque o negro não é minoria, é maioria. Não é? Então, temos que, às vezes, ver também com a perspectiva da justiça social. Na verdade, é um débito, temos uma dívida com esses grupos. E devemos incluí-los, claro, mas incluí-los para a paridade. Não é verdade? Não é como diz Pedro Demo, uma cidadania, meia cidadania, não. É cidadania plena para todos. E o SUS, um dos princípios é esse, a universalidade do atendimento. O SUS é um direito cidadão, é um direito social garantido. E é isso a importância. E a igreja depende, justamente, um dos princípios mais caros à igreja, desde Pio XI, foi a justiça social. Fazer justiça para todos os grupos, integrá-los, incluí-los. E o SUS cresceu com esse viés. Agora, subfinanciado, privatizado, como se quer, ou é só para aqueles que estão numa situação miserável, a saúde... Não é assim. Isso nunca foi cidadão. Isso é renunciar a uma sociedade justa e fraterna, ao princípio de solidariedade. Ok. Nós temos, então, grandes desafios, né? O senhor falava aí do trabalho que a nossa igreja desenvolveu no processo pré-constituinte, né? Em 1986, 88, eu, graças a Deus, sou testemunha disso, até porque eu sou de uma cidade muito pequena no sul do Espírito Santo, e lá eu pude organizar, junto com outros irmãos da coordenação da nossa paróquia de São Miguel, a coleta de assinaturas, né? Para as emendas populares.
que a nossa igreja defendia, de educação pública, de saúde, né? Então, eu tenho uma é muito saudade dessa importante. época. Eu tenho uma saudade. Que bom que voltássemos ao bloco, a botar o bloco na rua, a ser protagonistas, porque a igreja tem que voltar a essa, digamos, essa presença pública profética, não ter a hegemonia. Porque algumas igrejas querem ter a hegemonia na ação. Não, nós acompanhar, ser fermento, cooperar com os outros, E é cooperar por com os isso que é outros. importante. E é por isso que é importante esse testemunho, né? Que o senhor traz para nós aqui, desse momento tão rico da nossa igreja, né? E aqui eu estou observando aqui, ó, Ulisses Braga nos acompanha de Capuí, no Ceará. Suzana Mota nos acompanha e lembra que foi aluna de Dom Roberto no curso de especialização em Direito Canônico na PUC de Porto Alegre. Puxa. E todos os parabenizam pela sua defesa do Olha SUS. só, mas que beleza! Tá vendo que recordações bonitas, né, que estão aqui de pessoas, Porque irmãos nossos da caminhada, né? a minha tarefa no direito canônico, porque alguns têm um pouquinho de ojeriza, é justamente defender que os leigos têm direito, que somos povo de Deus, e que a lei é para todos, e é o controle também, a participação do leigo. Eu, além de estar no conselho, na Pastoral da Saúde, estou na Comissão Episcopal do Laicato há muito tempo, né? E o que eu tenho aprendido dos leigos não tem no mapa. Aliás, eu me sinto sempre com aquela frase de Santo Agostinho: com você sou fiel cristão, para você sou bispo. Eu sou um fiel cristão, trato de ser. E os leigos me ensinam a ser cada vez mais, porque uma igreja sinodal é a que caminha junta. Ok, isso traz aí para a conversa um tema importantíssimo, né, que nós estamos discutindo muito no âmbito da nossa Assembleia Eclesial Latino-Americana e Caribenha, né, que é ser uma igreja sinodal, ser uma igreja menos clerical, né, uma igreja que valoriza a participação dos leigos e leigas. E aí eu quero trazer para a conversa, então, o tema das mulheres. Sabemos que as mulheres têm tido uma atuação extremamente importante e, pelo menos nas comunidades aqui que eu frequento e que eu participo, as mulheres são sempre maioria. Aí eu queria ouvir do senhor um pouquinho qual que o senhor acha que especialmente vejo, né, uma atuação muito grande das mulheres em todas as pastorais, e particularmente na pastoral da saúde, né? Então, gostaria de ouvir uma mensagem do senhor em relação a esse tema. Como é que o senhor percebe essa preocupação forte, né, que as mulheres têm colocado de uma maior participação, de um maior acesso, né, às discussões todas da igreja, e compartilhamento mesmo. Gostaria de ouvir o senhor um pouco sobre esse tema. Olha, eu tenho uma admiração, reverência, eu diria até que em todas as minhas pastorais eu gosto de trabalhar com mulheres. E digo que a Pastoral da Saúde tem muito de voluntário, não é? Tem muito de vocação, porque é uma vocação de misericórdia e de ternura, muito ligado à mulher, à maternidade espiritual e física também. Mas isso não quer dizer que, por isso, ela tenha que ser uma cidadã de segunda classe na igreja. Nunca. Uma das, digamos, conquistas do Vaticano II foram que, por primeira vez, as mulheres foram convidadas a participar como ouvintes, pelo menos, leigas e ouvintes. Foi a primeira vez que... Algumas eram religiosas, mas as religiosas são leigas também. Quero dizer que, na Pastoral da Saúde, a presença de enfermeiras e conselheiras, olha, eu diria que são a maioria, quase. E vou mostrar este quadro. É holográfico. Foi feito com todos os rostos
dos médicos e enfermeiras e enfermeiros que morreram pelo Covid. Está na minha capela, mas o rosto é feminino. O rosto da saúde é feminino. Eu sei que uma enfermeira é uma irmã e uma mãe para mim. Eu tenho uma veneração por elas. Então, elas fizeram muito e morreram assim, muitas vezes sem equipamento, nos hospitais de campanha, fazendo 14 horas. Então, tanto na igreja como na sociedade, elas precisam ter mais espaço e acesso às decisões. Totalmente de acordo. Graças a Deus, o Papa Francisco já deu acesso a esses ministérios que já estavam pensados na Ministério quando de 1972 com São Paulo VI, mas agora Francisco disse não, o acolitato, o leitorato também é para as mulheres, sim. Não há distinção. Os ministérios laicais são iguais tanto para homens como para mulheres. E há uma comissão de trabalho ainda sobre o diaconato, que é um ministério ordenado. Então, não se chegou a nenhuma decisão. Mas o importante não é a participação, digamos, só dos ministérios ordenados ou o poder, entre aspas. O fundamental é que numa igreja sinodal todos decidem. E a mulher é um teste. Se a igreja vai ser sinodal ou não, é a participação da mulher. Ampliar a participação da mulher. Escutar mais as mulheres. A querida Amazônia, o Sínodo da Amazônia, mostra isso, a necessidade de ministérios próprios da mulher. Porque uma tentativa, muitas vezes, que é errada, é masculinizar a mulher, ou pensar que a mulher deve participar do jeito que participa o homem. Não estou dizendo que não tenha os mesmos direitos, estou dizendo que a contribuição da mulher é diferenciada e deve ser valorizada como mulher. E deve decidir e ter incidência e contribuir, porque é uma contribuição específica da mulher. Ok. E assim, é muito importante... Que é o carisma mariano na igreja, o carisma mariano na igreja. É isso aí. É muito importante porque eu fico vendo aqui nas nossas comunidades, eu participo de uma paróquia aqui, né, em Vila Velha, a paróquia João Paulo II, né, aqui. E vejo ali a maioria das pessoas que atuam em todos os serviços pastorais, em todo o serviço na comunidade, predominantemente são mulheres. Então, esse reconhecimento é fundamental. Fiquei muito feliz de ver que o Sínodo, né, de 2023, o Papa Francisco já definiu diversas mulheres como relatoras, né, que vão atuar direto no Sínodo. Isso é importante, porque permite termos outros olhares, né, sobre a caminhada Claro. da nossa igreja. Então, isso é muito importante. Fico muito feliz de ouvir também as suas palavras sobre esse tema que é tão importante, né, da gente considerar por presente e por futuro da nossa igreja. E eu queria agora pedir ao senhor que falasse um pouquinho de um outro tema, né? O senhor já tocou residualmente no tema, mas eu queria voltar nele. Eu queria que o senhor dissertasse um pouquinho aí, falasse um pouco sobre a importância da nossa participação nos conselhos, né? Nos conselhos municipais de saúde, nos conselhos estaduais, no Conselho Nacional, quiçá, né? Eu estava dizendo para o senhor, antes de nós começarmos o programa, que nós aqui no Espírito Santo tivemos a eleição agora do Conselho Estadual de Saúde e nós conquistamos uma vaga. Nós já tínhamos uma vaga no mandato anterior e fomos reconduzidos à ocupação dessa vaga. Então, eu queria que o senhor fizesse um balanço de como tem sido essa nossa participação em nível nacional, quais seriam as recomendações, as sugestões que o senhor dá para esse trabalho, né? Falasse um pouco da questão da importância da formação também desses conselheiros, porque eu acho que é um espaço, de fato, muito importante, então eu queria ouvi-lo com mais detalhe nesse tema. Bom, tem-se dito que o SUS é uma
escola de cidadania e de controle social. O SUS contribui para a democratização da saúde. O SUS possibilita que as políticas não venham de cima para baixo, mas ao contrário, escutam o povo. Porque o importante não é só fazer coisas para o povo ou com o povo, ser povo, escutar o povo, trabalhar juntamente com o povo. E essa é a missão do conselheiro. De nada serviria, vamos colocar um erudito em medicina como conselheiro. Sim, mas se ele não escuta, que incidência vai ter? Porque temos que pensar que sempre a medicina tem uma aliança que é tripartita. É Deus, é o médico e é a pessoa usuária. O SUS tem sempre em conta a opinião do usuário. E o conselheiro tem que escutar o usuário. Porque a medicina não é uma prática que você impõe ao outro. Você desperta no paciente a cura. Você interage com o paciente. Essa visão de quem é o paciente, que não é um anônimo, um caso a mais, a forma de trabalhar a medicina, a forma de construir a saúde, a forma de construir um sistema de saúde é que faz a diferença. E o conselheiro é protagonista, porque o conselheiro debate, reflete e leva as instâncias do Ministério da Saúde, do Conselho da Saúde, para que sejam tomadas decisões. Por exemplo, na pandemia, o quanto foi importante para defender o direito à vacina, para implementar o processo de vacinação, para, digamos, assessorar os protocolos sanitários, a vigilância sanitária, e para impedir o que aconteceu com certas vacinas, o sobrefaturamento, não é? É vergonhoso. Porque quando não há controle social, os hospitais de campanha não saem do papel. Quando não há controle social, os respiradores custam 5 vezes mais. Quando não há controle social, enfim, os médicos atendem se quiserem. E, às vezes não atendem. Então, o conselheiro está para ver. O conselheiro é nossos olhos, é o olho do paciente. Então, temos que colocar conselheiros que realmente nos representem dignamente, que participem e não nos tirem a decisão, porque o usuário é que também deve opinar e decidir sobre o sistema de saúde. Certo? Então, claro, tem que ser uma pessoa competente, bom enfermeiro, um bom médico, mas tem que ser um médico cidadão e um enfermeiro cidadão, que pense no bem comum, porque não é corporativismo, não. É cidadania. É ter a capacidade. Claro que vamos defender também o interesse da categoria, sim, isso é correto, mas não de uma forma a colocar em ameaça a própria saúde. Não é? Temos que ser muito conscientes disso. Estamos a serviço da saúde do povo. É isso aí. Estamos aqui, Dom Roberto, também com a participação do nosso irmão Francisco Botelho, que é da CBJP de Brasília. Ele parabeniza Eu sei, palavra tivemos profética. ontem, numa live ontem. Isso. Francisco Botelho é genial. Nosso irmão Botelho. E também a Helena está falando aqui, né, que ela fica muito feliz com suas palavras sobre a igreja em saída, a igreja sinodal. E o diácono Bernardo está destacando aquele tema que a gente chamou anteriormente, né? Precisamos ter uma igreja mais feminina, né? Então, são testemunhos aí de irmãos e irmãs que acompanham, né, o nosso programa de hoje e estão aqui atentos ainda aí à sua fala,
aos seus anúncios, né? E isso enriquece muito a nossa atuação na nossa igreja. Eu queria ainda que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a questão da formação dos conselheiros, né? Existe alguma iniciativa da Pastoral da Saúde em nível nacional para a formação desses conselheiros? Qual tem sido a orientação dada para todas as dioceses, para todas as regionais, sim, não, no quesito de formação? Nós respeitamos, fazemos formação em regionais e muitas vezes numa diocese. Estamos disponíveis. Há toda uma grade curricular de temas que são especificamente técnicos, que dizem respeito ao atendimento, outros são de formação humana e outros são de formação cristã, porque é pastoral da saúde. Agora, no tocante aos conselheiros, sim, tem que ter essa parte, justamente, tem manuais que mostram justamente os direitos do SUS, como é que funciona o SUS, o funcionamento, e também como se encaminham, digamos, as emendas, como se participa do orçamento, tudo isso está nos manuais do próprio SUS, que a gente trata de justamente trabalhar uma pedagogia de conscientização para que o conselheiro possa se tornar, possa operacionalizar essas instâncias de discussão e também possa se tornar um operador no sentido de criar essa política pública, desde a nascente, ou quando se verifica uma necessidade no sistema, ou na fiscalização também, porque, na verdade, o conselheiro não é só um planejador, participar da política pública, mas também fiscaliza recursos. Então, tem que saber de onde a procedência desses recursos, tem que aprender a ver a contabilidade pública e exercer esse controle social. Porque, eu volto a insistir, o grande problema da corrupção não se soluciona com autoritarismo, se soluciona com democracia e controle social. Nunca pensemos que o verticalismo nas decisões vai evitar a corrupção. Essa é uma armadilha, porque já em Roma se dizia, bom, os pretores controlam a corrupção, mas quem controla os pretores? Quando mais espalhado é o controle, e quando o controle vem de baixo, e o de baixo tem olhos e sabe agir e sabe controlar, é que eliminamos a corrupção na saúde também. Porque não pensemos que a saúde está isenta da corrupção. Tem muita. E graças a Deus que temos o SUS, porque senão seria realmente muito maior. Ok. Dom Roberto, eu estou aqui também vendo outras mensagens que estão chegando, né, de agradecimento e parabenização ao senhor pelas falas, pelas ideias importantes e reflexões que está trazendo para nós no dia. Do Daniel Seido, nosso secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que também está reafirmando aqui, né, a importância do direito à saúde para a garantia da vida. Destaco aqui também a Marcília Rocha, que fala da importância dos conselhos, né, que eles são fundamentais para que realmente a saúde possa funcionar adequadamente. E também aparece aqui, né, a irmã Eulália Lima, acompanha o programa com muita alegria, fica muito satisfeita de estar ouvindo todas as questões que estão sendo tratadas pelo senhor nesse nosso encontro. E o Daniel está lembrando também aqui que estaremos iniciando no dia 2 de agosto uma capacitação nacional para conselheiros e conselheiras por iniciativa da CNBB, do Cefep, da CBJP e do CNLB, com 720 pessoas inscritas, representando 70% das dioceses. É uma notícia extraordinária. Agradeço, Daniel, por socializar conosco essa informação. É muito estimulante saber que isso está na Constituição de 88, que é o artigo 14,
a reformulação do Estado e passar de uma democracia meramente representativa à participativa. Os conselhos são estratégicos para construir um Estado democrático, para democratizar todos os aspectos do convívio social. Aqui, a saúde. Mas vocês veem que a importância que teve o SUS, porque o SUAS não teve essa abrangência que teve o SUS. Por exemplo, o Sistema de Assistência Social. O SUS foi o que teve mais abrangência e universalidade. Temos que aprender essa lição, passar para os outros aspectos, os outros sistemas. Porque os conselhos municipais, por exemplo, das prefeituras, a maioria não são conselhos. Tem uma participação muito reduzida do usuário, do cidadão. E não são paritários tampouco. A parte do governo realmente absorve muitas vezes. Então, temos que democratizar os conselhos municipais. Não estou falando da saúde, estou falando dos conselhos municipais, que é onde a gente aprende, né? Porque ninguém vai para um conselho estadual se não passou pelo municipal antes. O conselho municipal é a porta da participação, porque é no meu município que eu me sinto cidadão, que eu posso exercer mais o controle. Isso é muito importante, esse tema do controle social que o senhor está abordando. Eu tive um tempo de experiência como secretário municipal de Direitos Humanos aqui em Vitória, e vi as dificuldades de funcionamento dos conselhos, né? A gente trabalhou no sentido muito de respeitar profundamente a autonomia e reconhecer essa participação a partir justamente dessa nossa experiência eclesial. Mas vejo que essa lógica que o senhor está colocando com relação aos pequenos municípios é muito forte, essa lógica de as administrações públicas tentarem atrelar os conselhos, né, e transformar os conselhos em correio de transmissão da administração, desrespeitando essa autonomia e esse exercício da cidadania. Então, as suas observações são absolutamente pertinentes e são muito bem-vindas, né, para nos alertar sobre esse tema. Gostaria, inclusive, de dizer que a nossa democracia é jovem, está em crise, e nós temos que reinventá-la. A palavra reinventar veio do Betinho, mas, de fato, ele é um grande democrata. E nós temos que participar. E participar no debate, um debate que seja mais elevado, não um debate como se faz, às vezes, nas redes sociais, que é simplesmente o ataque, o debate selvagem de anular o outro, de eliminar o outro. Não? Como dizia Habermas, a democracia precisa o debate, a deliberação. A democracia deliberativa. Precisamos aprender a deliberar as coisas para decidir. E nós estamos perdendo isso. Pensamos que, de repente, porque um sujeito todo mundo coincide com o que uma pessoa fala, isso não é debate. Isso é manipulação e massificação de uma opinião. E isso são os engenheiros do caos que, muitas vezes, estão nos tirando. Por exemplo, é interessante que ontem o Botelho falava disso, por isso agora cito o Botelho, que na mídia constantemente está se mudando o foco das atenções. Muitas vezes o próprio governo faz isso. Nós estamos na CPI, mas agora vem outro tema, estamos falando do voto escrito, do voto impresso, e depois vem outro tema, e então nada se debate, e nada se decide. Então, aí já não há mais deliberação, não há riqueza no debate, se escamoteia o debate. Então, uma democracia precisa de transparência, precisa de controle social e precisa de cidadãos conscientes. E eu acredito que o SUS tem contribuído muito a criar cidadania na saúde. E eu amo o SUS, defendo o SUS. Sou cristão católico e defendo o SUS. E preferiria ser atendido pelo SUS. Ponto.
Falou. Muito bem. Eu gostei muito do senhor ter trazido para a conversa o Habermas, né? Essa coisa da ação comunicativa que está sendo fragilizada, realmente é muito fundamental resgatar essa capacidade de diálogo, de discutir. Eu me lembro de acabar com o pensamento único. De um diálogo que teve Habermas com Bento XVI, que ambos coincidiram. Nós temos que ter valores, não é nada, e para isso dialogar. Foi brilhante esse diálogo, porque justamente mostrava a importância de uma modernidade mais aberta a valores religiosos também. Mas eu diria, não sei se o meu tempo está se esgotando, mas, porque eu tenho agora que ir para Itaperuna, você sabe que a minha diocese é muito extensa. A diocese de Campos é a mais extensa do leste do mundo. E a vida de bispo é itinerante, graças a Deus, porque senão não estaríamos em saída. Mas... É isso aí. Dom Roberto, eu queria que, antes então da gente estar encerrando, eu queria registrar aqui com muita satisfação que estão sendo acompanhados por Dom Zanoni, que é o bispo, né, de Vitória da Conquista, que está expressando aqui... Um grande irmão. Mandando um abraço fraterno para o senhor. Grande amigo, expressando a admiração. Um grande irmão. Isso aí. E também o José Boaventura Teixeira e a Margarida Onofre, eles estão destacando isso aí, a importância que o senhor deu aí para a questão da participação social e dizendo que isso é fundamental se a gente quiser, de fato, garantir aí o sistema único de saúde como um sistema público, né, o maior sistema de saúde do mundo, né, e que ele continue funcionando e sendo realmente condições de proporcionarmos todos juntos a dignidade humana das pessoas a partir do atendimento na saúde. Agora, para concluir, então, já que o senhor precisa fazer essa viagem, eu conheço o percurso que o senhor vai fazer, então sei que exige aí uma saída a tempo. O senhor escreveu um artigo no Dia Mundial da Saúde, e o senhor falava lá o seguinte: esse ano, como vimos na titulação, olhando para além da pandemia, afirmamos que para superá-la é necessário construir um mundo mais justo e mais saudável. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? E que, ao final, nos abençoasse também antes de nos despedirmos. Bom, a pandemia não veio do nada. Na verdade, a Terra está doente. Nós estamos doentes. Não só de Covid. O nosso estilo de vida profundamente doente. Trabalhamos para quê? Qual é o sentido? Que distribuição tem o que nós trabalhamos? E é uma ciranda de atividades que muitas vezes são destrutivas. É uma nave que perdeu o sentido para onde vai. Dizia Santo Agostinho: você corre, sim, mas fora dos trilhos. Nós estávamos correndo fora dos trilhos. Vejam, este frio enorme agora, aqui, 40 graus no Canadá. A inversão climática mostra que a Terra ainda está doente. E só poderemos vencer a pandemia curando a Terra. E curando a Terra, nos curamos a nós mesmos. Porque senão ela vai revidar, e vai revidar, e vai revidar. Porque Deus perdoa sempre. O homem, às vezes, mas a natureza não perdoa. Há retorno. E é imediato. Estamos tendo agora. Então, diríamos que temos que assumir um estilo de vida, uma civilização nova, Smallvasi. Um estilo, digamos, de vida mais fraterno, mais sóbrio e mais amoroso, mais compassivo. Não só em relação à humanidade, mas em relação a todas as criaturas. Vivermos uma democracia, uma família cósmica, como diz o Papa Francisco na Laudato Si. Viver em comunhão com todas as coisas, como quer Francisco. Sem isso, podemos vencer até sair do Covid-21, mas virar o Covid-22, e virar o Covid-23, e o Covid-24. A questão é nossa.
é a nossa decisão. Temos que mudar o paradigma civilizatório. Porque a saúde não é ausência de doença, é plenitude de relações. Então, temos que mudar os relacionamentos com Deus, com a terra e conosco mesmo. E gostaria, então, de dar a bênção neste ano de São José. Hoje o Evangelho fala dele, lembrando na encarnação de nosso Deus. Nosso Deus está conosco. Nosso Deus veio armar a sua tenda entre nós e veio nos ensinar o reino, que é uma forma nova de viver. Então, para vencer a pandemia, temos que afirmar e anunciar o reino. Então, pela intercessão de São José, o pai carinhoso, o pai adotivo de Jesus, homem trabalhador, homem solidário, homem cheio de ternura, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e saúde e paz para todos. Um grande abraço e que esse programa realmente seja o que é, um grande construtor de cidadania, de profecia e de luta pelos direitos. Estamos aí, hein, João? Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, Dom Roberto, por nos proporcionar esse belíssimo 39º programa Despertar com Justiça e Paz, né? Nós acordamos na sexta-feira com o anúncio da dignidade humana, com o direito à saúde, com a defesa do SUS e da democracia, com a defesa da importância da participação social dos cristãos nos conselhos. Então, como diz aqui o Daniel, né? Nós estamos todos aprendendo nesse momento cuidar com a casa comum como um caminho para nos curar, né? E aqui alerta, inclusive, que temos muito que aprender com os povos indígenas, comunidades tradicionais. Muito. É isso aí. Muito obrigado. Então, um bom dia. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou nesse momento aqui, e o senhor, especialmente, pelas brilhantes palavras, pelas orientações que certamente vão nos ajudar, né? Esse material fica aqui disponível no portal da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Certamente, muitas outras pessoas estarão nos acompanhando e vendo a sua mensagem, a sua pregação virtual. Muito obrigado, vai com Deus e bom trabalho aí na sua Diocese de Campos.